Nós temos aí uma tradição das igrejas evangélicas do tal culto de primícias. Eu não quero aqui entrar nos costumes das denominações, cada uma vai fazendo aquilo que entende que faz bem à sua comunidade. O que a gente não pode fazer é pegar essas situações do Antigo Testamento e fazê-las transformar-se num verdadeiro rito de imposição, de formatação de pessoas, né? Agora aqui não, aqui a gente precisa pegar os princípios. E o que nós temos aqui de princípio? A questão das primícias. Primícia significava tanto as primeiras coisas como as principais coisas, né? Então você pegava, por exemplo, os primeiros frutos que brotassem, ou você pegava o melhor deles. Não fica muito claro no texto o que significaria isso. Possivelmente eles faziam as duas coisas. Pegavam o que havia de melhor dos seus produtos e os primeiros frutos, né? Ou seja, o principal e o primeiro. É claro que esse tipo de rito que está sendo mencionado em Deuteronômio não se refere a outros povos, porque foi em relação a Israel que Deus os contemplou na sua escravidão no Egito e os tirou para uma terra que manda leite e mel, e queria que eles se lembrassem disso, através das primícias da terra. Conquanto isso não seja um rito para as outras nações, existem questões aqui que apontam para algumas coisas que a gente deveria aprender a fazer. E a primeira dessas coisas é que a gente precisa aprender a produzir memória. A gente vive numa sociedade tão pragmática que só pensa em produção, em dinheiro, em resultados, em correria, né? O que eu vou ganhar com isso, que a gente esquece de produzir memória. E ainda temos um outro problema, a gente confunde muito memória com amargura. Então quando você se recorda que você foi escravo, que você passou por perrengues e que o Senhor te livrou, aí as pessoas falam assim, deixa isso pra lá, você está muito preso ao passado, deixa disso. Aliás, esse tipo de confusão de memória com amargura pegou muito a cultura brasileira. Toda vez que a gente quer se lembrar de alguma coisa que nos aconteceu no passado, para adotarmos políticas melhores no presente, isso é visto como amargura, que a gente tem que se desprender do passado, que agora é daqui para frente. Aí Deus fala assim, não, tem de haver um memorial. Por que os judeus nunca mais permitirão que algo como o Holocausto lhes aconteça? Porque eles criaram, tanto os judeus quanto os alemães, criaram um museu do Holocausto. E aquilo não é para se ficar preso ao passado, é para que a gente aprenda com o passado. Agora olha o Brasil. Nós não temos um memorial do que foi feito com os povos nativos, nós não temos um memorial do que foi feito durante pelo menos 388 anos com os povos de origem africana, que foram terrivelmente escravizados aqui. A gente apaga isso tudo e depois não queremos encarar de onde que surgem as desigualdades sociais. Então, se a gente não precisa praticar esse culto de primícias, a gente precisaria praticar os processos de memorização. E a memória ela tem duas bases. O primeiro é isso, é a gente lembrar do passado, lembrar da nossa aflição e lembrarmos também de como Deus nos livrou dela. Então, quando a gente memoriza, a gente tem um pouco da dor, da mágoa, e não da amargura, daquilo que doeu, daquilo que marcou a nossa existência. Igual no caso de Israel, eles eram um povo arameu que foi escravizado no Egito. Eles se lembram disso para entenderem também o tamanho da misericórdia do Senhor. Nós deveríamos fazer isso também. A nível nacional, deveríamos ter um museu da escravidão no Brasil, da escravização, né? E deveríamos também ter uma memorização no sentido pessoal. Se a gente não precisa fazer cultos coletivos de coleta de primícias, a gente deveria, como indivíduos, como pessoas específicas, praticar isso diante de Deus. Olha, eu não posso me esquecer das minhas origens. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer dos primeiros dias, dos começos, para que eu possa entender que eu só cheguei aqui por causa da misericórdia do Senhor. Foi Ele quem me capacitou, foi Ele quem me deu a chance de chegar até aqui. Isso é memorização. E transformar isso em gratidão, em agradecimento, entender que cada subsistência
Cada sobrevivência foi porque o Senhor nos deu essa capacidade de sobreviver. Então, tanto a nível cultural e nacional a gente teria que fazer isso, quanto no nível pessoal eu te convido a fazer isso. É dizer, Senhor, eu que sou um ser tão pedinte, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo, deixa eu me lembrar quem eu fui, para eu poder entender melhor quem eu sou, para eu não ir me tornando, no nome do Senhor, um déspota, um ser sem raiz, um ser que só pensa no lucro, um ser que só pensa em vantagens. Não, eu preciso saber de onde eu saí. Essa é a memória. Eu preciso reavaliar os meus sofrimentos. Eu preciso lê-lo com outros olhos. Entender que Deus transformou o mal em bem, mas o mal é mal. E se de repente o mal foi transformado em bem, algumas coisas na minha intimidade ainda ficaram mal trabalhadas. Eu preciso rememorar isso, fazer isso de maneira cerimoniosa, mas fazer essa exumação. Então a gente precisa criar essa memória. E somar essa memória à gratidão. É agradecer ao Senhor, e a gratidão ela vem com isso, né? A alegria, que também é uma dor transformada. É uma dor transformada em algo melhor, mas também é uma dor enxergada nela mesma, né? Porque dor é dor e eu preciso me memorizar, digamos assim, da dor. Quando você junta a memória com a gratidão, o resultado disso não é outro que não seja o da responsabilização. Eu me torno responsável. Eu não me torno um ser etéreo, um ser que fica preocupado com negócios, né? Hoje eu vi uma reunião aí de empresários com a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal estão preocupados com a morte do CNPJ. E são pessoas desalmadas, gente que perdeu a memória, gente que não sabe oferecer a Deus as premissas do seu produto, porque se a gente soubesse oferecer a Deus as nossas premissas, a nossa vida, o Senhor iria prover outras questões que a gente precisa, inclusive a sobrevivência do seu CNPJ, né? Mas quando a gente junta memória com gratidão, a gente se torna seres responsáveis. Responsáveis em ser gratos a Deus e responsáveis em lutar por aquilo que está ao nosso redor. Pela solidariedade, por deixar uma história melhor para os nossos filhos e netos. Então, é isso que a gente tem que tirar deste preceito que está aqui acerca das primícias. Oferecer a Deus as nossas primícias é oferecer a Deus também os primórdios da nossa humanidade, os primórdios dos nossos pensamentos, os primórdios das nossas ações. E para oferecermos os primórdios, a gente tem que lembrar do passado, dos pequenos começos, do sofrimento que foi terrível e do presente que pode ser transformado, né? É transformar a mágoa em produção e não a mágoa em amargura. Que fiquemos então com este princípio das premissas, daquilo que nos é principal diante do Senhor. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.